Romanos 8, 18. Antes de nós lermos aí Romanos 8, 18, deixa aberto aí, por favor. Eu quero só fazer um breve comentário aqui antes de nós adentrarmos aí para a palavra. Nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos há um bom período já. Hoje, se eu não me engano, acho que é a pregação de número 40 que nós estamos chegando até esse ponto. Só que você precisa se lembrar que no início ali em Romanos, principalmente nos primeiros versículos, Paulo ele faz a sua apresentação. Ele se apresenta para aquelas pessoas que ele ainda não havia estado com elas, mas Paulo ele mostra qual é o objetivo dele no início da epístola. E o objetivo dele é pregar o evangelho, tanto que ele se apresenta dizendo que ele é Paulo, servo do Senhor, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. E aí depois Paulo ele então diz que ele ama aquele povo, que ele quer estar com aquelas pessoas e que ele tem orado por aquelas pessoas. Antes então de anunciar qual é o seu objetivo, ou melhor, de apresentar o evangelho de Deus. E aí então, dentro desses versículos aqui, versículos iniciais, eu quero chamar a sua atenção e a minha para alguns pontos. Paulo ele está orando por pessoas e por uma igreja que ele nunca esteve no meio deles. A pergunta é: quantas vezes nós oramos pela nossa comunidade e quantas vezes nós oramos pela igreja de Deus, pela igreja do Senhor que está espalhada em todo o mundo? Nós temos que aprender a orar pelo povo do Senhor, pela igreja de Deus. Nós somos apenas uma pequena parte deste grande povo do Senhor. Então nós temos sim que não apenas orar pela nossa comunidade, pedindo para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus possa nos conduzir na verdade e nos manter firmes na verdade, mas também devemos aprender a orar pelos nossos irmãos, porque em muitos lugares nossos irmãos têm sofrido perseguições. Em muitos outros lugares os nossos irmãos estão realmente sofrendo inúmeras adversidades. Então, quando você estiver orando, coloque diante do Senhor a igreja dele. Coloque os nossos irmãos. Esses dias mesmo, não sei se eu já comentei aqui, mas via um pastor até que postou nas redes sociais, um de nossos irmãos, uma igreja, ou melhor, o prédio, estava em construção, não havia teto, não tinha laje, não tinha nada ainda, só os vãos da janela e as paredes erguidas. E aqueles irmãos orando por nós. Aqueles irmãos em extrema dificuldade, levantando um clamor pela igreja de Deus aqui no nosso país. Então, quando você estiver orando, também coloque diante de Deus, não apenas a nossa comunidade, mas a igreja do Senhor neste mundo, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus possa nos conduzir, que o evangelho dele possa ser propagado, para que o evangelho seja anunciado e levado. Porque se nós estamos aqui hoje, porque há mais de 2000 anos, alguns homens ouviram de seu mestre que eles iriam propagar a mensagem, que eles iriam levar o evangelho. Aqueles homens sem influência, sem poder social, sem poder financeiro algum, eles acreditaram. Porque, como Paulo diz aqui no início da sua epístola, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse é o verdadeiro evangelho, poder de Deus para a salvação. E é este evangelho que eu e você devemos anunciar. E Paulo ele diz de forma clara que ele queria ver aqueles irmãos. Só que Paulo, o objetivo de Paulo é ir à Espanha. E Paulo queria ir à Espanha justamente para pregar o evangelho. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos ver esta carta como uma carta também de um missionário. Aquele homem que estava preocupado em fazer a vontade de Deus e ser um canal da bênção de Deus. Ou seja, para levar, para propagar o evangelho, para anunciar as boas novas. Aqui em Romanos nós temos o evangelho sendo pregado. Tanto que Paulo ele inicia a sua carta, a sua epístola aos Romanos, falando sobre o evangelho, e ele vai concluir nos versículos finais, também falando sobre o evangelho, pregando o evangelho. Então nós também precisamos e devemos desejar isso, ser este canal de bênção na vida das pessoas. Eu comentava com os irmãos aqui, com a liderança da nossa igreja, porque nós reformados, muitas vezes, nós podemos cair num extremo. Nós cremos na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos,
Nós cremos que se Deus não nos transformar, se Deus não nos quebrar, nós não estaríamos aqui. Se Deus não estivesse nos quebrado, nós não estaríamos aqui. É porque o Senhor um dia nos quebrou, o Espírito Santo atuou sobre nós, como nós vemos aqui, Paulo está pregando e o Espírito Santo atuava, agia no coração de Lídia. Então nós cremos nisso, na soberania de Deus, nós cremos que é Deus quem acrescenta, é Deus quem toca na vida das pessoas, e Deus em sua infinita sabedoria e seu infinito poder decidiu agir por meio das nossas orações. Tanto que Paulo ele está em uma cidade, Paulo está partindo em rumo a uma cidade, e Deus diz de forma clara para ele, olha, fique aqui, fique nesta cidade que eu tenho um povo aqui. Ou seja, mas precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho. E aí eu conversava com os líderes e dizia para eles o seguinte, nós temos que ser uma igreja que influencia a cidade, influencia a sociedade. E em hipótese alguma, não me entenda mal, eu não estou nem preocupado. Porque a maioria das vezes você pode ouvir um pastor falar isso, né? Eu quero que a nossa igreja seja uma influência nesta cidade, nesta sociedade. O objetivo dele é ter pessoas, mais e mais pessoas dentro de sua comunidade, pessoas talvez com uma posição na sociedade que muitos olham e ficam vislumbrados e acham que isso vai trazer status para aquela igreja ou para aquele pastor. Então o objetivo deles ao dizer isso, ser uma igreja que influencia a sociedade, ou seja, que traz um impacto na cidade que eles estão, é justamente para que possa se chegar aqui muito mais pessoas a cada dia. É óbvio que eu oro para isso, que Deus acrescente no nosso meio a cada dia aqueles que irão sendo salvos. Mas eu não estou preocupado em hipótese alguma de receber elogio de pessoas pecadoras e falhas como eu. O meu desejo, o meu maior desejo é que um dia eu possa chegar diante de Deus e Deus dizer, servo bom e fiel. E a mesma coisa que Deus possa dizer de cada um de nós, que nós fomos fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra, anunciamos o Evangelho. Porque na maioria das vezes, quando nós vamos anunciar o verdadeiro Evangelho, na maioria das vezes, sabe o que vai acontecer? Muitos vão virar a cara para nós. Muitos vão nos tirar, vão nos deixar de lado. E aí então a importância de você e eu, como servos do Senhor, continuarmos abrindo os nossos lábios e pregando o Evangelho. Sabe por quê? Às vezes você olha, a pessoa está num leito de morte. Aquela pessoa ela não precisa ouvir sobre política, ela não precisa saber as novidades da moda ou das redes sociais, o que está o bafafá do momento. O que aquela pessoa no leito de morte, se ela não conhece a Cristo, ela precisa ouvir, é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Em hipótese alguma, estou dizendo que você não deve estar à parte da política, porque muito do que nós temos hoje em relação à política é justamente porque, há anos atrás, a igreja diz que a política e religião não se misturam. Ou seja, então os ímpios tomaram conta de tudo. Os ímpios tomaram conta. Os ímpios foram lá e eles criam suas leis e eles fazem o que acham melhor. Foi porque há anos atrás a igreja simplesmente disse, não há como nós nos misturarmos. É claro que um pastor não tem como ele ser um pastor, um vereador, um prefeito ou qualquer outra coisa. Mas cada um de nós temos um chamado. Nós vemos nas Escrituras servos de Deus que estavam envolvidos de maneira ativa na política. Então, cada um de nós, você deve entender o seu papel também. E nós devemos influenciar a sociedade. E também no quesito da política. Mas quando uma pessoa ela está no leito de morte, o que ela precisa ouvir não é sobre política e não é sobre as novidades. É o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí muitos de nós, e aí que está o problema, às vezes você acha que é só o cara no leito de morte que precisa ouvir essa mensagem genuína do Evangelho. Não. Todos aqueles que estão distantes do Senhor, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não conhecem a Cristo, que não obedecem à sua palavra, eles precisam ouvir o Evangelho. Sabe por quê? A Escritura é muito clara, Jesus foi categórico ao dizer, aquele que não crer em mim está condenado. Se não houve arrependimento de pecado, confissão de pecado, um arrependimento genuíno, você pode frequentar a nossa igreja ou qualquer outra igreja por longos e longos anos, e mesmo assim estar indo rumo ao inferno. Por isso que você precisa nascer de novo. O Espírito Santo precisa habitar em você, assim como habitar em todo homem, porque se ele não habitar, ele está condenado. Então por isso que nós temos que levar essa mensagem do Evangelho.
Por isso que nós temos que pregar esta mensagem do Evangelho. Mas muitas vezes nós ficamos pensando, mas fulano vai ficar chateado. Porque a mensagem do Evangelho não começa com Jesus. Jesus te ama, viu? Você é a pessoa mais linda desse universo. Não foi isso que Paulo disse. Paulo diz no verso 18 do capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Assim inicia o Evangelho, mostrando a nossa podridão, a nossa depravação e o quanto nós precisamos de um Deus, que nós não podemos nos salvar. E nós somos extremamente podres, como eu sempre digo aqui, nós não conseguimos sequer amar os nossos próprios filhos, da maneira que a Escritura diz que nós devemos amar. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Você que tem filho, você sabe o que é, né? Então, às vezes é difícil suportar. Nós não conseguimos. Então todo ser humano é podre, precisa ouvir o Evangelho. E aí você fica pensando, mas fulano vai ficar chateado comigo. Fulano vai achar que eu sou fanático. Fulano vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu amo aquela pessoa. Você ama mesmo? Se você amar esta pessoa, a melhor coisa que você deve fazer a ela é pregar o Evangelho. A melhor coisa que você deve fazer é pregar o Evangelho. Sabe por quê? Se você vê uma pessoa indo rumo a um precipício e você não grita, ei, acorde, pare, você vai se destruir. Se você não fala isso, você não ama aquela pessoa. E é exatamente isso, só que aquela pessoa não irá cair num buraco, quebrar uma perna ou um braço. Ela está indo rumo à condenação eterna. É estar debaixo da ira de Deus por toda a eternidade. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Que Deus nos dê graça para que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho, anunciar o verdadeiro Evangelho. As pessoas, Martin Lloyd Jones, por exemplo, vai dizer que se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Se você vai para o Antigo Testamento, só no Antigo Testamento mais de 600 vezes você vê assunto tratando da ira de Deus. Mais de 600 vezes. E esse assunto sumiu nos púlpitos evangélicos. Sumiu. Sumiu. Hoje, céu é ser rico, inferno é ser pobre. Isso se resume à maior parte da mensagem evangélica hoje em nosso país. Então nós precisamos, então, anunciar o Evangelho. Então vamos ler aí Romanos 8:18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Se você estiver com a Bíblia aberta, vá comigo lá no verso 25, que diz o seguinte: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aí. Eu vou falar, na verdade, aqui sobre o verso 18. A semana passada eu preguei sobre ele também, mais precisamente pela primeira palavra aqui, o considero, ou portanto. Portanto, eu entendo isso agora. Algumas versões vai dizer portanto. E hoje eu vou dar continuidade aqui no verso 18, trazendo para nós 2 pontos que Paulo diz. Ele diz acerca dos sofrimentos, e aí ele coloca um ponto aqui, do tempo presente. Sofrimentos do tempo presente, e ele diz, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então nós vamos trabalhar com esses 2 pontos, se Deus nos permitir. Tempo presente e glória que será revelada em nós. Ou seja, os sofrimentos do tempo presente e a esperança que Paulo dá à igreja não é de uma solução momentânea para os seus problemas ou de uma solução rápida para os seus problemas. O que Paulo faz àqueles irmãos e nós hoje pararmos e analisarmos é o seguinte: olhe para o tempo, para o sofrimento deste tempo presente, mas vocês nem devem compará-lo com a glória que há de ser revelada. Ou seja, quando o nosso Senhor vier. Como no verso 17 ele já disse, que nós participamos dos sofrimentos de Cristo para também sermos participantes quando ele vier e nós sejamos também glorificados. É o que ele diz no verso 17. Então Paulo ele mostra esse sofrimento do tempo presente e ele nos leva a pensar na eternidade.
E ele diz, você não tem comparação alguma. É mais ou menos o seguinte, para você que é mãe, e você que é pai, você acompanha, né, o parto, por exemplo. Por exemplo, uma mãe, se ela vai ter um parto normal, normalmente ela passa longas horas. Via de regra é assim, né? Há algumas exceções. Mas às vezes ficam horas com dor, com contrações, mais algumas coisas que eu não sei o nome. Né? Aí é dor, inclui dor, é dor, fica com dor. Por longas e longas horas. Mas quando nasce a criança, principalmente a mãe, o que fala? Ah, que belezinha. Esqueceu a dor, esqueceu o sofrimento. Pode ter sido 14 horas de sofrimento, mas não se compara ao ter o filho em seus braços. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei que a ilustração é bem simples, mas o que ele está dizendo, olha, o sofrimento do tempo presente nem devem ser colocados na balança quando nós olhamos para a eternidade e aquilo que nós vamos ser quando o Senhor vier. O que ele vai fazer em nós, a transformação que irá ocorrer em nós. Então, a semana passada eu falei sobre o sofrimento e a esperança. E eu disse o seguinte, como que o cristão deve reagir às realidades do sofrimento? Porque o sofrimento é um fato e nós vamos passar por inúmeras angústias desse mundo. E aí eu disse que o seguinte, primeiro, como que o cristão deve reagir ao sofrimento? Primeiro, que ele não deve ficar surpreso diante do sofrimento. O cristão nunca deveria ser pego de surpresa por conta das dificuldades e dos problemas. Eu sei que hoje isso é muito normal, os cristãos ficam irados contra Deus, irados com Deus, por enfrentarem problemas, angústias e aflições. Mas está nas Escrituras, Paulo disse no verso anterior, se Cristo está em nós e nós estamos nele, nós vamos ser participantes do sofrimento. Como também nós participaremos da glória, ou seja, do processo de glorificação. Então isso é um fato inevitável para nós. Então não deveríamos ficar chocados ao enfrentarmos problemas, angústias e dificuldades nesta vida. Jesus nunca mentiu para nós. Ele foi categórico, ele foi claro ao dizer, neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse, você quer me seguir? Ótimo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, abra mão da sua vontade, abra mão de muitas coisas para me obedecer, para me seguir. Esse foi o convite. Ele nunca mentiu para nós. Então o sofrimento é algo inevitável na vida do cristão. Segunda maneira do cristão lidar com o sofrimento é que ele não pode deixar-se abalar pelo sofrimento. Ele não pode. Porque, convenhamos, você professa algo. Nós professamos aqui, nos cultos, em casa, em nossas orações. Dizemos que Deus é poderoso, dizemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E aí, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, como que nós vamos dizer, puxa, eu não creio nele? É impossível. Aquilo precisa ser verificado, precisa ser checado. Na verdade, é na hora das dificuldades, na hora das tribulações, na hora das angústias, que vai ser testado aquilo que nós dizemos aqui, no culto, quando a nossa vida está tudo tranquilo, quando está tudo correndo dentro dos conformes. Então nós nunca devemos deixar-nos abalar pelo sofrimento ou abater pelo sofrimento. Quando os crentes eles eram submetidos a provações, eles não ficavam confusos. Quando eles eram lançados, inclusive, a leões, sabe o que aqueles homens faziam? Rendiam graças a Deus, glorificavam a Deus e diziam, sabe por que eles ficavam extasiados, mesmo enfrentando a morte? Porque eles diziam, nós fomos considerados dignos sofrer por amor a Cristo, pelo nome de Cristo. Tanto que nos 3 primeiros séculos da igreja, a crucificação era o meio mais comum de executar alguém. E aqueles cristãos iam glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor, porque a confiança estava nele. Ou seja, nós jamais devemos duvidar da veracidade da salvação, porque nós sofremos. Porque muitas vezes isso vai bater ao seu coração, à sua mente. Será mesmo se eu sou crente? Será mesmo se Deus me ama? Olha o tamanho do problema, olha o tamanho das aflições, olha o tamanho das dificuldades. Parece que está difícil avançar. Nós já vimos homens piedosos quase em cair aqui. E eu citei o exemplo de Asaf, no Salmo 73. Ele diz, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase que eu desviei. Por quê?
ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele ficou chocado. Eu que sou um homem virtuoso, eu olho para esses homens, para os ímpios, parece que nem problemas eles têm. Parece que eles não enfrentam nenhuma dificuldade. E aí diz então, quando eu entrei no santuário de Deus, eu atinei para o fim deles. Eu olhei para o fim deles. E eu sei que o final deles é a condenação, se não houver arrependimento. Então nós não podemos agir assim. Quando nós agimos por esse lado, nós estamos negando a nossa fé. Nós precisamos confiar em Deus. Só que hoje, quando o cristão ele passa por problemas e dificuldades, ele não consegue muitas vezes se firmar ali. Por quê? Porque ele tem um conceito errado sobre salvação. Por conta disso. E hoje, a grande maioria das mensagens é o seguinte: a evidência de que Deus está com você é porque você é próspero. A evidência de que Deus está com você é porque você possui inúmeras propriedades. Este é o selo do aval de Deus, de que Deus realmente está contigo. Meu irmão, eu não tenho problema algum com a prosperidade e oro para que você seja próspero. Como João diz, faço votos pela vossa prosperidade, assim como é próspera a vossa alma. Ou seja, como vocês são prósperos, a alma de vocês é próspera, eu oro também para que o bolso de vocês sejam prósperos. Então não tem problema algum com prosperidade. O meu problema é como eles apresentam, eles atrelam a prosperidade à salvação. E aí, quanto mais dinheiro a pessoa possui, quanto mais bens ela possui, mais é o sinal, a evidência de que Deus os ama, que Deus está aprovando tudo que eles estão fazendo. Nós temos Davi e nós temos Paulo. Paulo não tinha nada, nem ninguém, só os seus livros e sua capa. Só isso que ele tinha. Um homem de Deus e um servo de Deus. Então, ponto final. Nós temos aqui. Só que o grande problema é o seguinte, a mensagem hoje, em sua maioria, é: venha para Cristo, e Cristo vai realizar vai solucionar todos os seus problemas. Venha para Cristo e Ele vai realizar todos os desejos do seu coração. Tanto que a fé cristã hoje é como o ópio do povo. Ou seja, é como uma droga. É isso. Muitos têm a religião, a fé cristã, desta maneira. Porque as pessoas não vão em busca da verdade. As pessoas não estão em busca de conhecer a Deus por meio das Sagradas Escrituras, mas eles estão em busca de homens que possam solucionar, ou pelo menos apresentarem uma falsa cura, um falso refrigério, mesmo que momentâneo. Ou seja, uma injeção de ânimo para aguentar mais uma semana. Muitos estão à procura disso. Ou seja, para adormecer, para se esquecerem dos seus problemas. Nós vamos à igreja para conhecer a Deus, para conhecê-lo por meio das Sagradas Escrituras. Não há como você conhecer a Deus se não for por meio das Sagradas Escrituras. Para que haja temor diante de nossos olhos, nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro revelado nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecê-lo, para que o temor esteja diante de nós. Então, se alguém lhe ouve uma falsa mensagem do Evangelho, e nós nem podemos chamar de Evangelho, essa mensagem: venha para Cristo e todos os seus problemas serão solucionados. Pense bem essa pessoa quando ela passa por problemas, por dificuldades. É inconcebível mesmo. Eu ouvi a vida inteira que Jesus iria resolver os meus problemas. Eu ouvi a vida inteira que Ele iria solucionar as minhas angústias. E agora eu estou enfrentando mais e mais angústias. É impossível isso. Então essa pessoa, diante do sofrimento, é óbvio que ela vai sucumbir. É natural que, se a sua ideia sobre salvação é isso, que Jesus é uma espécie de gênio da lâmpada, que deve resolver todos os seus problemas, quando você passar por um, é claro que a primeira coisa que vai para o ralo é Ele. Então nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do cuidado de Deus para com você. A Escritura é enfática a isso. Que Ele tem cuidado dos mínimos detalhes da nossa vida. Que Ele tem nos sustentado. Que Ele tem cuidado do seu povo. Que Ele tem cuidado da sua igreja. Então, quando você estiver passando por problemas, angústias e aflições, lembre-se disso. Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, descanse nele. Ore e descanse. Confie nele. Nunca duvide do amor de Deus. Deus continua sendo Deus. Não importa o tamanho dos problemas, não importa o tamanho das dificuldades. Nunca duvide do poder de Deus. E lembre-se,
Os que pertencem a Deus são as pessoas que serão guardadas por Ele. Todo o capítulo 8 aqui de Paulo é exatamente trazer a nós, cristãos, certeza da vida eterna. De estarmos com Cristo, ou seja, o Senhor jamais prometeu vida fácil para o seu povo. E aí, mais uma vez, nós seguimos aqui para o texto e aí nós vamos trabalhar nesses dois pontos, o tempo presente e a glória que há de ser revelada. Ou seja, certamente não há nada que seja mais importante para nós, como cristãos, nessa época atual, do que justamente esse ensino do apóstolo Paulo, de como lidarmos com as adversidades, de como lidarmos com as dificuldades desta vida. Com o mundo como ele está, e com todas as possibilidades que estão diante de nós, o que é que pode ser mais importante para nós do que exatamente sabermos como enfrentarmos as dificuldades, como enfrentarmos as provações, as tribulações e os sofrimentos que fazem parte da vida do cristão. Os sofrimentos aqui referidos, ao menos alguns deles, são característicos a nós, cristãos. Alguns sofrimentos que apenas nós, cristãos, iremos passar, como, por exemplo, sermos perseguidos por amor a Cristo, por amor à sua obra. Só o cristão vai passar por isso. Mas os demais sofrimentos, todo ser humano vai passar. Todos irão enfrentar. Seja o cristão, seja o ímpio, todos irão enfrentar inúmeros sofrimentos nesta vida. E aqui nos versos 18 até 25, aqui nós temos a descrição, talvez uma das mais conhecidas e mais bem colocadas, se pudéssemos assim dizer, da questão do sofrimento na vida do cristão. Do verso 18 ao verso 25. E o interessante é que nesses dois versos, se você pegar do verso 18 ao 25 vai dar mais, mas eu estou falando do verso 18 e do verso 25. No verso 18, Paulo diz sobre o sofrimento. No verso 25, ele vai falar acerca da paciência. Duas coisas extremamente difíceis: sofrimento e paciência. Nós somos a geração que não queremos esperar nada, não temos paciências para nada e não gostamos de passar por nenhuma provação, por nenhuma dificuldade, por nenhum sofrimento. Embora nós tenhamos que suportar o sofrimento, provavelmente não é algo que qualquer um de nós, particularmente, queira desfrutar. E a paciência não é algo muito fácil. Pelo menos para mim, não é algo muito fácil. Examinemos essa questão, então, da seguinte maneira. O que é que capacita o homem que se acha no meio dos sofrimentos e provações, tribulações e decepções, de tudo que o cristão está sujeito a experimentar neste mundo? O que o capacita a dizer, como Paulo disse em Romanos 8,18? Contudo, ou seja, considero, tenho por certo que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que dá força? O que o capacita? Mesmo em meio a tantos problemas, quando aquilo tudo está acontecendo com ele se levantar em fé e dizer isso. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O que lhe dá esse tom de triunfo? E nós podemos perceber no final do capítulo 8 que Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Só que Paulo fez uma descrição de inúmeros sofrimentos, como em outras ocasiões Paulo já descreveu. Mas ele diz, mesmo em meio a muitas angústias, nós cristãos somos mais que vencedores. Porque Cristo nos fez assim. Ele nos fez assim. E aí apenas 2 pontos para nós hoje. E o primeiro princípio é que Paulo ele tem uma ideia correta deste tempo e desta vida neste mundo. É o que nós poderíamos chamar aí de tempo presente. Como ele diz, considero, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nós vemos aqui os 2 pontos que nos habilitam a entender a visão do cristão em termos do tempo. Nós percebemos aqui e nós estamos habilitados a isso. Esses 2 pontos que habilitam a entender a visão que o cristão tem acerca do tempo. Olhe, por exemplo, para o homem sem Deus, para o ímpio. Para aquele que está longe de Deus, para aquele que não se prostra diante do Senhor. Olhe para a descrição de um ímpio.
todo o problema do homem não cristão, do ímpio, é que para ele, para este homem, esta presente vida e este mundo são a única vida e o único mundo. Para o ímpio é assim. Não existe amanhã. Não vai existir eternidade. Estar com Deus um dia, estar diante de Deus um dia, você é louco. Paulo diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Mas eles olham para nós e zombam. Assim é um ímpio. Assim é um homem sem Deus. A única vida e o único mundo são este que eles vivem. E é exatamente porque eles só vivem este mundo, eles não conseguem enxergar outra realidade, uma era vindoura, que eles vivem as suas vidas do jeito que eles querem. O salmista já disse isso. Diz o tolo, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E aí ele conclui dizendo, por que eles dizem que não há Deus? Para que eles possam viver pecando sem sentir culpa. Por isso que o homem quer aniquilar Deus da história. Por isso que o homem quer arrancar Deus da jogada. Porque ele quer pecar sem sentir culpa. Ele quer viver uma vida completamente louca e depravada sem sentir o peso da culpa. Porque Deus colocou essa consciência em nós. Em todas as épocas, em todos os povos. As pessoas cultuavam um Deus pagão, falsos deuses, porque sentiam que havia uma divindade maior. Então por isso que o homem quer aniquilar Deus de toda a jogada. Então o ímpio ele só conhece o tempo chamado cronológico, o tempo medido pelo relógio ou pelo calendário. Ou seja, toda a sua perspectiva é apenas restrita, é limitada pelo temporal, pelo presente, pelo que se vê, pelo visível. E para ele não há divisão de tempo. É apenas o aqui e o agora. Ou seja, se é apenas o aqui e o agora, comemos e bebamos. Não é isso que Paulo diz? Vamos aproveitar a vida, se não há ressurreição. Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, vamos fazer o que dera na telha. Mas se existe um Senhor que ressurgiu ao terceiro dia dentre os mortos, e Ele é Deus e existe, nós não podemos viver as nossas vidas do jeito que bem entendemos. Nós temos que nos submetermos às Sagradas Escrituras. Nós precisamos obedecer à ordem dele. E o cristão, ele não é como o ímpio. O ímpio, a sua ideia é que o homem ele vem a este mundo, vive nele, e depois ele vai embora, ele sai. Acabou. O cristão, porém, não é assim. É por isso que o cristão ele pode encarar o sofrimento de um modo que ninguém mais vai encarar. E eu sei que há falsas religiões que ensinam os seus membros a dizerem, tentam fortalecer os seus membros para que eles não sofram diante da perda de alguém. Há falsas religiões que ensinam isso. O pensamento estoico, por exemplo, vai dizer isso. Mas eles olham para a vida com uma perspectiva completamente negativa. Como que eu não posso amar o meu filho? Eu não devo amá-lo para que eu não venha sofrer. Impossível. Então eles olham para a vida com uma perspectiva completamente negativa. A fé cristã definitivamente não é assim. Não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo não está dizendo olhe para a vida com os óculos cinza ou com óculos escuros. Não, vocês têm esperança. O cristão tem esperança. Ele olha para a eternidade. Ele olha para a glória que há de ser revelada. Ele espera por isso. Olhe para um cristão e olhe para um ímpio. Se ambos passarem por problemas, por dificuldade, quantos que ao perderem, por exemplo, um pai, uma mãe, dizem, acabou a minha vida. Acabou. Acabou. Eu não sei descrever, não passei por isso. A dor de perder um filho, mas com certeza é algo completamente inexplicável. Mas e se eu perder meu filho? Eu não posso simplesmente querer colocar Deus contra a parede por conta disso. Não posso. E se eu, por exemplo, daqui a algum tempo posso descobrir um câncer, alguma coisa, e aí? Minha vida, os meus dias podem ser todos, pode ser breves, pode ser breve, e aí? Quem? Eu vou culpar Deus? De maneira alguma. Eu preciso continuar confiando nele, eu preciso continuar crendo nele, que ele irá sustentar. Porque é isso que a Escritura nos mostra. Então, independente do sofrimento, independente dos problemas, o cristão genuíno, ele continua
confiando em Deus. Como que o ímpio quer resolver o problema? Eles querem a todo instante mostrar que a solução virá de forma rápida, momentânea. Ei, fique tranquilo, vão resolver todos os seus problemas. Vai dar tudo certinho no final. Fique em paz. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está trazendo esperança, consolo e refrigério, mas mostrando para eles, olha, prestem atenção. Paulo está municiando a igreja de Cristo a lidar com o sofrimento da maneira correta. E a maneira de nós olharmos para o sofrimento é sabendo que há uma glória vindoura. Há era vindoura. E que este tempo presente, Jesus já havia dito lá em Mateus. Neste mundo, o que vocês devem esperar é sofrimento. De todos os tipos e de todas as formas. Ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu. Por isso, meu irmão, o ímpio, ele não tem em nada o que possa confortá-lo agora e muito menos depois. Se não houver arrependimento. Se não houver convicção de pecado. Não tem refrigério aqui e nem depois. Depois é condenação eterna. Como eu disse aqui, o exemplo de um irmão que perde o seu filho. E então, voltando para sua casa ao sair do velório, encontra com alguém, um amigo, e o amigo diz a ele, olha, que Deus conforte o seu coração, né? Você perdeu o seu filho. Daí ele diz, não, eu não perdi o meu filho. Aí o cara ficou sem entender, né? Como assim? Você não acabou de voltar do velório? Eu acabei de voltar do velório. Mas então como você disse que não perdeu o seu filho? Aí ele disse, não, só perde alguém quando você não sabe com quem está e para onde foi. Eu sei com quem o meu filho está e para onde ele foi. E um dia nós estaremos juntos e passaremos a eternidade glorificando esse Deus. Ou seja, a confiança estava em Deus. Você acha que ele, como um pai, não sofreu? É óbvio. A dor, com certeza. Mas a confiança estava em Deus. Acreditava que o refrigério viria da parte de Deus. Então o motivo predominante disso é que o ímpio ele ignora esse ensinamento cristão referente ao tempo. A olhar para esse mundo e saber que isso é sofrimento. E em que consiste então esse ensino? O cristão ele está ciente de que há uma divisão de tempo. O cristão está ciente disso? O cristão ele fala sobre este tempo presente e então ele fala sobre algo que está além dele. É o que Paulo está fazendo aqui. O sofrimento do tempo presente e algo que está além dele. Aquilo que irá ser revelado. Então, o que significa a expressão tempo presente? Antes de nós definirmos a expressão tempo presente, primeiro, o que ela não significa? Paulo não está dizendo aqui por algum tempo. Tempo presente não significa por algum tempo. Como assim, pastor? Você está dizendo? Por exemplo, Romanos 8,18, Paulo diz: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esse é o tempo. Imagine que alguns poderiam ler da seguinte maneira: considero que os sofrimentos, por algum tempo, os sofrimentos que nos sobrevêm por algum tempo, não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Não é isso que Paulo está falando. Por algum tempo. É o tempo presente. É o tempo presente. Então, o que significa esse tempo presente? Significa realmente a presente era. Toda esta era na qual nós vivemos. A presente existência. O tempo presente é a era em que vivemos. É a era que se estende desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até o seu retorno. É isso que Paulo está dizendo. Este tempo presente, este sofrimento, enquanto o Senhor não voltar, é este período de sofrimento, de dor. Paulo não estava pensando em sua morte ao dizer, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar. Paulo não estava dizendo, olha, quando eu morrer, tudo isso aqui vai acabar. Não, não é isso que ele está dizendo. Não é nada disso. O tempo presente não termina na morte. O tempo presente terminará quando a era vindoura for introduzida, quando o nosso Deus, quando o Messias, quando Cristo, Deus Todo-Poderoso, vier. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Aí sim. Imagine. Paulo, como eu disse, ele não estava pensando neste tempo presente, finalizando com a morte. Olhe para os crentes, os cristãos
do Antigo Testamento, olhe para os cristãos, para os servos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós sempre percebemos isso nas Escrituras, nessa divisão do tempo aí. Os nossos irmãos lá do Antigo Testamento, eles estavam debaixo de uma era e viviam ali, esperando o Messias, por longos e longos anos. Nós olhamos para daí, nós chegamos no Novo Testamento. Os nossos irmãos, o tempo já estava se cumprindo ali. O Messias veio. O Messias está entre nós. E agora, os nossos irmãos do Novo Testamento e nós estamos neste novo tempo aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando e ansiamos pela volta dele. Nós estamos vivendo esta era presente. Porém, como cristãos, sabemos que não é a única. Nós não ficamos enraizados aqui neste mundo. Nós não olhamos para este mundo como quando o corpo descesse à sepultura, for descer à sepultura, acabou. Não, o cristão, ele sabe, este mundo é sofrimento, é angústia. Os momentos que nós vivemos de alegria, por exemplo, ao lado da nossa família, com pessoas que nós amamos, que Deus colocou ao nosso lado, é a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, e ainda nos proporcionar momentos maravilhosos neste mundo de dor e sofrimento. Mas o cristão, ele sabe, este tempo presente é de dor, sofrimento e angústia. Mas ele olha para a eternidade. Nós sabemos de algo que há além do tempo. Nós temos algo para o que olhar no futuro e o que esperar. E é somente à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, que nós podemos nos alegrar nos sofrimentos, nas provações, como Paulo já nos ensinou nos capítulos anteriores. É somente conhecendo a Deus. É somente sabendo que há este tempo presente, mas há era vindoura. Que há refrigério, que há sim renovo. E aí eu entro no meu segundo e último princípio para a gente encerrar, que é a era vindoura. Então o cristão, ele não somente tem um conceito certo do tempo e da vida neste mundo, mas também captou e sabe algo sobre o ensino das Escrituras com relação à era vindoura, quando Cristo vai voltar. O cristão, ele já entendeu, ele absorveu aquele ensino e ele espera em Cristo. Essa verdade o apóstolo nos apresenta quando ele diz aquela glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, todo o nosso pensamento ele deve ser governado por esses dois pontos. Um focaliza o tempo presente. O outro, aquilo que há de ser revelado. Então nós, como cristãos, temos que estar cientes desses dois pontos e devemos ser conduzidos pelos dois ali. O tempo presente vai ter dor, angústia e sofrimento. Mas há algo que é completamente incomparável, que é a glória que há de ser revelada. O que significa essa palavra, então, a ser revelada? Como Paulo está dizendo, né? Não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O que Paulo tem em mente é Apocalipse, é uma referência ao que há de vir, é o princípio da era do porvir, é o grande evento que é narrado em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos o anúncio do grande dia do Senhor, onde todos estarão diante dele. E como diz Paul Washer, todo joelho se dobrará diante dele. Porque aquele que não quiser se dobrar, Deus quebra a rótula dele. Porque todos vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Um exemplo clássico que Paul Washer dá acerca da ira de Deus é como se Jesus estivesse ali com as suas duas mãos. De um lado tem um pecador, do outro está Deus, para descarregar a sua ira sobre aquele pecador. Hoje você tem a possibilidade de ouvir a pregação do Evangelho, de ouvir arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas um dia esta mensagem vai cessar, um dia vai acabar as oportunidades, e é como se Jesus abaixasse as suas mãos e a ira de Deus seja descarregada sobre todo aquele que decidiu viver longe do Senhor, que não obedeceu ao Senhor. É o que está nas Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. E nós temos isso nas Escrituras, o anúncio que um dia todos nós estaremos diante de Deus. Após a queda do homem, quando nós vamos lá para Gênesis, após a queda em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, nós temos a primeira promessa que Deus fez à humanidade.
Deus diz, né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa foi a grande promessa, e a Bíblia inteira, Novo Testamento e Antigo Testamento, contempla o seu cumprimento futuro. E isso é será manifestado pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o evento dos eventos. O evento dos eventos. E quando nós vamos para Apocalipse, nós já tivemos um estudo aqui sobre Apocalipse, o último livro da Bíblia, é dedicado inteiramente a este assunto. E nós temos lá um brado registrado lá. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Um cristão deveria almejar isso, desejar isso, estar com o seu Senhor, estar com o Criador. Por isso que nós, cristãos, o que é a morte para nós? O que é a morte para nós? A morte não é o fim de tudo. A morte é apenas um passaporte para a verdadeira vida que Deus preparou para nós. Por isso que servos de Deus, que conheceram o Senhor, que conhecem o Senhor, quantas vezes eles clamavam? No leito de morte eles diziam para os familiares, para os parentes, fiquem em paz, eu vou voltar para casa. Eu vou estar com o meu Deus, eu vou estar com o meu Senhor. O cristão almeja isso. Ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, está claro que esta glória que em nós há de ser revelada será introduzida pela segunda vinda, o reaparecimento, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós, como igreja do Senhor, estaremos com Ele por toda a eternidade. O que a Bíblia nos ensina é que Deus fez o mundo e que Ele deu início ao processo do tempo. Ele criou este tempo presente. Mas de forma lastimável nós temos aí a queda. E desde o momento da queda nós temos este presente mundo. É o que nós temos. Mas a Bíblia ensina que haverá um fim para tudo isso. E que o dia vindouro, o dia do Senhor, será o fim do tempo. O tempo terminará. O tempo não mais existirá. A presente era, o tempo presente, chegará ao fim. E a eternidade será introduzida. A gloriosa e infindável era do porvir. E para nós, é a coisa mais maravilhosa. É estar com o nosso Senhor e passar a eternidade conhecendo a Ele. E o interessante para a gente encerrar, Paulo está dizendo que essa glória, num sentido, ela já existe. Mas ela vai ser revelada. Então isso que é o mais maravilhoso. Quando nós estamos e dependemos de Deus, nós podemos ficar tranquilos. Ele está no controle. É Ele quem está fazendo. Nós, tanto que Paulo coloca aqui no verso 30, aquele que os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Nós não tivemos ainda os nossos corpos glorificados. Mas Paulo já coloca no passado. Porque é algo concreto. É algo concreto para nós cristãos. Porque é Deus quem está no controle. Então, de uma certa forma, esta glória já existe. Não é algo que precisa ser feito. Já tem existência. Ele está dizendo que quando chegar este grande dia, a glória existente será revelada. É como se você fosse para um teatro, um simples exemplo, é claro. Você vai para um teatro e aquele anfiteatro está lotado. Todos olhando para o palco. E as cortinas estão fechadas. Todos que irão participar ali, já estão ali, atrás das cortinas. A única coisa que eles estão esperando é o momento da cortina subir ou da cortina ser puxada para o lado. Para que a apresentação ocorra. É isso que Paulo está dizendo. Essa glória já existe. Mas só o momento que ela vai ser revelada. É isso que ele está nos ensinando. O ímpio zomba disso. O ímpio acha que isso é uma loucura. Ele não crê nisso. Qual que é a situação do cristão? Podemos não saber muito sobre esta verdade, mas cremos nesta verdade. E devemos crer nesta verdade. É isso que os primeiros cristãos mais almejavam. E o que é mais maravilhoso, que Deus, nós não vamos apenas assistir como observadores. Deus está dizendo, por meio do Paulo,
inspirado por Deus, está dizendo: a glória que será revelada em nós. Nós faremos parte disso. Nós somos o povo do Senhor. De uma certa maneira, isso é a glória. Nós somos. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E é por isso que eu e você temos que a cada dia conhecer o Senhor por meio das Sagradas Escrituras. E a semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos percorrer os versos 19 a 25 para compreender um pouco mais aquilo que Paulo está nos ensinando. E isso traz consolo, refrigério, paz em nosso coração. Para todos aqueles que este é o foco do apóstolo Paulo, consolo, refrigério e paz só para os filhos de Deus, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e vivem para Ele. Para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, não nasceram de novo, o que lhes aguarda, se não houver arrependimento, é condenação eterna. Por isso que mais esta noite eu e você possamos orar e nos colocarmos diante de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.